como funciona o disco impulsor da dupla embreagem. Observe, nós temos pacote K1, pacote K2. O anel portante, o volante bimassa, que está fixo à árvore de manivelas, o virabrequim do motor, e as árvores primárias 1 e 2. Portanto, esse disco impulsor da dupla embreagem, esse torque dele, é transmitido através do anel portante até o disco impulsor da dupla embreagem. Para isso, o anel portante e o disco impulsor estão unidos rigidamente um ao outro. O disco impulsor gira louco sobre a árvore primária 2, ele gira livre. Funciona assim: quando uma das embreagens está acionada, o torque é transmitido desde o disco impulsor até o correspondente disco da embreagem e, em seguida, até a correspondente árvore primária. Como funciona o pacote de embreagem K1? Observe, nós temos a árvore primária 1, disco de embreagem desse pacote K1, placa de pressão, diafragma, rolamento de embreagem, garfo de embreagem. Primeira figura, temos a embreagem desacionada. Na segunda, à direita, a embreagem acionada. Ou seja, nós temos, idêntico a uma embreagem convencional, garfo, rolamento, platô e disco. Claro, forma todo um conjunto, K1 e K2. Mas, se analisar separadamente, tem garfo, tem o rolamento, tem o platô e tem o disco de embreagem. Portanto, no pacote de embreagem K1, dentro da dupla embreagem, existem dois discos de embreagem que funcionam de forma independente, pacote K1 e o pacote K2. Se encarregam de transmitir o torque até uma das transmissões parciais. As embreagens podem estar em duas posições diferentes. Quando o motor está parado em marcha lenta, atenção, ambas as embreagens estão abertas, ou seja, não tem marcha nenhuma sendo tracionada. Não tem a ligação, nós não temos a ligação do motor com as rodas. E o outro pacote de embreagem, o K2, como funciona? Veja os detalhes agora na cor verde. Temos placa de pressão, árvore primária 1, disco de embreagem, diafragma, rolamento de embreagem, garfo de embreagem. Do lado esquerdo, embreagem desacionada. Do lado direito, embreagem acionada. Ah, são dois discos, dois platôs, dois rolamentos, dois garfos? Isso mesmo. Então agora o pacote K2. Tá? A embreagem K2 transmite o torque até a árvore primária 2 para as marchas segunda, quarta, sexta e marcha ré. Funciona assim: ao acionar o garfo de embreagem, o rolamento de embreagem exerce pressão contra o diafragma da placa. Como esse diafragma está apoiado na carcaça da embreagem, a placa de pressão é pressionada contra o disco impulsor e o torque é transmitido à árvore primária 2. O garfo de embreagem é acionado pela válvula 3 da transmissão parcial 2, denominado N439, através do atuador hidráulico da embreagem, pacote K2. Isso mesmo. Então temos dois pacotes de embreagem individuais, separados. Por isso o sistema DSG de 7 marchas permite o quê? Troca de marchas rápidas, muito rápidas. Você tem duas embreagens. Quando uma marcha está engatada, a outra já está pré-engatada. É só desacionar uma embreagem e acionar a outra, para você inverter. Por isso a velocidade de troca de marchas. Todo esse controle é efetuado por quem? Quem é o cérebro eletrônico desse controle? A mecatrônica J743. Então observem na lateral do sistema DSG de 7 marchas, separado a mecatrônica. Ela está separada, presa à lateral da caixa de transmissão.
A mecatrônica é a unidade de controle da transmissão. Dentro dela estão agrupadas as unidades de controle e a unidade de comando eletrohidráulica, formando um só conjunto nesse sistema 0CW DSG de 7 marchas. Tem um circuito de óleo próprio, independente do circuito de óleo para as engrenagens. Claro, a transmissão é mecânica, mas nesse caso, DSG 0CW 7 marchas, utiliza-se um óleo específico para a mecatrônica e outro para a parte mecânica. A mecatrônica está acoplada à transmissão, sendo uma unidade autônoma e oferece várias vantagens. Temos apenas um sensor externo. Todos os demais sensores da mecatrônica e os atuadores estão junto com a mecatrônica. O óleo hidráulico utilizado é adaptado para as necessidades específicas da mecatrônica. Inclusive, long life, não tem prescrição de troca. Ao dispor de um sistema de óleo próprio, a mecatrônica não é ameaçada por partículas metálicas geradas por desgaste procedente das engrenagens da parte mecânica da transmissão. Apresenta um bom comportamento em baixas temperaturas, pois, no que diz respeito ao comportamento da viscosidade, não é preciso impor nenhum tipo de limitação derivado das exigências da própria transmissão mecânica. Como são óleos separados, o específico da mecatrônica atende todos os requisitos necessários. Quais os principais componentes dentro da mecatrônica do DSG 0CW de 7 marchas? Então temos bem ao centro a unidade parcialmente aberta, sensor de temperatura da unidade de controle, o G510, sensor de curso 4 para a seleção de marchas, o G490, sexta marcha e ré, sensor 2 de rotação de entrada, G612, conector único para o chicote do veículo, sensor de curso 1 para a seleção de marchas, o G487, segunda e quarta marcha, sensor de rotação de entrada, G182, sensor de curso 3 para a seleção de marcha, G489, quinta e sétima marcha, sensor 1 de rotação de entrada, G632, unidade de controle com sensores interligados, é todo o conjunto, e sensor de curso 2 para a seleção de marcha, G488, primeira e terceira marcha. O que temos então de componentes? Dentro da unidade mecatrônica, essa unidade de controle do sistema, convergem todos os sinais dos sensores, todos os sinais de outras unidades de controle, e é ela que inicia o controle de todas as ações. Dentro da mecatrônica, temos o quê? 11 sensores. Somente um está externo, que é o sensor de rotação de entrada. O sistema de transmissão denominado G182 é o único que está fora. Todo o restante está dentro. A unidade de controle eletrônica gerencia e regula de forma hidráulica 8 eletroválvulas para conectar as 7 marchas. Então, quem comanda a troca de marchas? A mecatrônica, a parte hidráulica, através de 8 eletroválvulas. Além do que, a marcha ré e ainda o controle da dupla embreagem. Então, a unidade de controle faz toda a autoadaptação para as posições das duas embreagens, as posições dos mecanismos seletores com a marcha engatada e ainda leva em consideração valores autoadaptativos durante o funcionamento posterior desses componentes. Então, além de todo um controle eletrônico hidráulico, ela ainda faz a autoadaptividade. Isso, um controle autoadaptativo do próprio sistema. Externamente, o que nós temos na mecatrônica, olhando o lado externo?
conector único para o chicote do veículo, seletor 1 de troca de marchas, né, o sensor de curso da embreagem K1 G617, então é um seletor, dá para enxergar ali a parte de garfo junto com o sensor 1, sensor 2 de curso da embreagem K2 G618. E também conseguimos enxergar o sensor de pressão hidráulica G270 na parte externa. A mecatrônica possui internamente a parte hidráulica, chamada de eletrohidráulica. A mecatrônica tem todo esse conjunto. Então, o que nós temos na parte hidráulica? Válvula 3 da transmissão parcial 1, N435, que controla, junto com a válvula da embreagem do pacote K1. O acionador da embreagem K1, o acionador da embreagem K2. Válvula 2 da transmissão parcial 1, N434, válvula do mecanismo seletor de quinta e sétima marcha. Válvula 4 da transmissão parcial 1, N436, que é o regulador de pressão da transmissão parcial. Válvula 1 da transmissão parcial 1, N433, que é a válvula do mecanismo seletor de primeira e terceira marcha. Temos todo o conjunto eletrohidráulico, a unidade eletrohidráulica, acumulador de pressão de óleo, a bomba hidráulica, válvula 2 da transmissão parcial 2, N438, válvula do mecanismo seletor sexta marcha e ré, válvula 4 da transmissão parcial 2, N440, regulador de pressão da transmissão parcial, válvula 3 da transmissão parcial 2, N439, que é a válvula da embreagem do pacote K2, e válvula 1 da transmissão parcial 2, N437, que é a válvula do mecanismo seletor segunda e quarta marcha. E bem ao centro temos V401, o motor da bomba hidráulica. Portanto, esse conjunto hidráulico da mecatrônica, temos o quê? A unidade de comando eletrohidráulica está integrado à mecatrônica. Se encarrega de gerar a pressão de óleo necessária para quê? Para conectar as marchas e acionar os dois pacotes de embreagens. A pressão de óleo é gerada pela bomba hidráulica, a qual é acionada por um motor elétrico. Um acumulador de pressão de óleo se encarrega de garantir que haja sempre pressão de óleo suficiente nas eletroválvulas para permitir as trocas de marchas.